A paz do Senhor, crianças, a paz do Senhor, papais, mamães, a paz do Senhor, familiares, né, que estão junto com as nossas crianças hoje, para aprender mais um dia sobre a palavra do Papai do Céu. Nós vamos hoje entrar na presença de Deus para absorver mais um pouquinho da Bíblia, né, a nossa companheira de todos os dias, que a gente precisa manusear, né, precisa entrar em contato com Ele, para falarmos com Deus, para escutarmos a Deus, para entendermos o que Ele tem para falar nas nossas vidas. Então, lembre que nossa espada, né, nossa maior arma é a Bíblia, porque nela tem a palavra de Deus. Mas, para a gente começar, né, espero que vocês estejam aí num lugar bem confortável, num lugar seguro, né, para a gente conversar um pouquinho. E para iniciarmos tudo, vamos entrar em oração, né? Lembrem que para a oração a gente mantém os nossos olhos fechados para concentração em Deus, né? Para que nesse momento a gente fale com o Papai do Céu, tá bom? Então, olhinhos fechados, vamos lá, vamos começar a conversar com Ele. Senhor meu Deus, mais uma vez eu lhe agradeço por esta oportunidade de entrar na Tua presença, de falar com o Senhor, de agradecer a Tua grandeza sobre as nossas vidas. Agradeço, Senhor, por mais um dia me conservar, me dar saúde, vigor, fôlego de vida. Igualmente agradeço, Senhor, por cada criança, cada irmão, cada irmã que tem se dedicado a ensinar estes pequeninos, que tem se dedicado a instruir os pequeninos no caminho que eles devem andar. Senhor, agradeço por aqueles que estão à minha direita, à minha esquerda, me auxiliando, à minha volta, Senhor, com grande amor a Tua palavra também fazendo o Teu querer. Agradeço, Senhor, por tudo que tem feito sobre nós, pelo mantimento, pela vestimenta, pelo trabalho, Senhor, meu Deus, que tem permitido que tenhamos. Agradeço, Senhor, a tudo que tens permitido estar à nossa volta. Agradeço as bênçãos, Senhor, as misericórdias, o grande amor que derrama sobre as nossas vidas diariamente, mesmo nós pecadores e não merecedores de tudo que o Senhor tem para nos dar. Neste momento, peço que o Senhor esteja à frente, coloque o Teu Espírito Santo para ministrar essa aula, que a minha boca, meu corpo e tudo o que é que ocorrer seja apenas um instrumento nas Tuas mãos, mas que a obra seja concluída através da exaltação ao Teu santo nome. Cada criança venha guardar, venha reter no coração e na mente, Senhor, a Tua vontade e a Tua palavra. É por isso que eu peço e agradeço, Senhor, toma a frente de tudo, no santo nome de Jesus. Amém? Crianças, bora lá? Bora despertar, bora acordar, né? Dar uma espreguiçada aí no corpo, porque a gente tem ficado às vezes muito parado, muito quietinho. Então, lembra, né? Abre os braços lá em cima, vira para um lado, vira para o outro, fala, tia, ó, tô me mexendo, porque é pra gente acordar e hoje ficar bem atento, bem esperto sobre a passagem bíblica que a gente vai aprender, combinado? Título da lição de hoje chama O Amigo que Obedeceu. O versículo de hoje está lá em Salmos 25 e 4, que fala assim: Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Ó, que palavra bonita! Salmos é um livro muito bonito, né? Mas olha que versículo maravilhoso que a gente já começa agora aprendendo. Ó Senhor, ensina-me os Teus caminhos. Primeira coisa que a gente já vai aprender aqui, crianças, o tempo todo a gente está aprendendo. A gente pode, ó, já ser bem idoso, do cabelo branquinho, cheio de experiência de vida, mas ainda assim a gente vai estar aprendendo alguma coisa. A gente aprende todos os dias. Não é só vocês que são ainda crianças que aprendem as coisas. As crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos, né, os idosos, todos nós aprendemos um monte de coisa todos os dias. Vocês aprendem mais, porque vocês ainda têm muita coisa para aprender e para viver na vida, muita experiência para passar. Os adultos vão aprendendo menos coisas, mas se dedicar a gente também aprende, sabia? Deus tem tanta coisa linda para revelar para a gente. E olha que versículo maravilhoso. Ensina-me. Então, me ensina, Senhor, os Teus caminhos. Vocês também têm que pedir isso o tempo
todo para o Papai do Céu ensinar o caminho dele para vocês. Combinado? Vamos aqui prestar atenção? Hoje a gente vai falar sobre outra família, certo? Só que olha o nome dessa família. Tinha, deixa eu pegar aqui, um amigo que chama Abrão, exatamente assim, Abrão. Sua esposa Sara. E nessa família também tinha um sobrinho que chamava Ló. Tá? Abrão, Sara e Ló. Eles viviam lá na terra dos pais de Abrão. Olha isso, eles já tinham casa, a sua casa ficava perto do poço. Quem lembra o que é um poço? A gente já aprendeu isso numa aula passada, lembra? De onde ele vai lá com o potinho, puxa, 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 até sair a água. Que lá naquele tempo não tinha chuveiro quentinho, água no filtro pra gente, beber. Não era assim não, lembra? Eles cavavam a terra bem fundo até ver para tentar achar se tinha água, certo? Mas a casa dele, olha que casa abençoada era a casa de Abrão. Ele morava perto do ladinho do poço. Então ele tinha água ali, para ele beber, consumir quando ele precisasse. Ele morava perto das árvores e também já tinha os seus animais. Ele já criava os animais, a qual daria para ele também alimento. Então, a vida de Abrão já era tranquila. A vida de Abrão já tinha toda uma fartura, ele já estava num lugar muito tranquilo. Ele não precisava, ele não tinha mais necessidades que ele precisava ir atrás. Ele já estava bem abastecido por Deus, ele já cuidava da casa e da família dele sem faltar nada. Então vocês acham, criança, que Abrão precisava se mudar dali? Pensa você, na sua casa quentinho, na sua casa confortável, cheio de coisa para vocês fazerem, comida para vocês comerem. Vocês acham que vocês iam querer sair desse lugar? É uma coisa pra gente pensar. Mas, novamente, nós vamos aprender que a vontade de Deus, ela é soberana. A vontade de Deus na nossa vida, ela tem que ser a maior e acima de qualquer coisa. Certo dia, a Bíblia diz que Deus aparece para Abrão, conversa com ele e fala: Abrão, eu tenho uma grande promessa na tua vida, mas para que essa promessa aconteça, você tem que, sair do meio da tua parentela, deixar o poço aí, deixar a casa confortável aí, deixar as árvores e os alimentos e tudo que você já tem de bom aí. Você tem que sair do meio de todos os seus parentes e ir para um lugar que é muito melhor. Um lugar que tem muitas outras coisas maravilhosas, mas longe da sua família. Olha que pedido difícil, crianças, Deus fez para Abrão. Ele falou que era para Abrão largar tudo. Largar tudo que ele tinha, sair do meio das pessoas que ele conhecia e ir morar numa terra longe, numa terra onde ele seria um estrangeiro. Uma terra onde não era a terra dele, mas era uma terra de Deus reservada para a vida dele. Olha que diferença. Abrão pensou, falou: nossa, Senhor, é uma promessa de Deus para mim. Então Abraão nem hesitou. Ele logo começou a juntar as suas coisas, a arrumar as suas coisas, porque ele ia fazer essa grande viagem. Ele, depois que saiu da presença de Deus, ele começou a pensar, o que será que eu levo na minha mala de viagem?
porque ele não podia levar muita coisa. Naquela época, nem tanta mala de viagem assim existia. Agora eu pergunto pra vocês. Ops, caiu, desculpa aí. O que será que tem numa mala de viagem? Vocês sabem? Vocês já tiveram que viajar? Pensa aí, ajuda a tia a pensar. Qual foi o lugar mais longe que vocês foram assim, que vocês precisaram arrumar uma mala porque você não ia voltar no mesmo dia? Vocês já fizeram uma viagem assim? Pergunta pra mamãe aí do lado, pergunta pro papai do outro lado, pra vovó, pro titio, pra um primo, pro irmão, pra quem esteja aí do lado de vocês. Vocês já foram bem longe? Me conta aí, pra onde é que vocês foram? Como chama a cidade que vocês foram? Como chama o lugar? Onde vocês ficaram? Vocês sabiam de tudo isso na hora que vocês tiveram que sair de casa? Ou não? Vocês só foram atrás da mãe, do pai e tudo certo? Toda vez que a gente vai fazer uma viagem, precisa de uma preparação, não precisa? A primeira coisa que a gente pega é o quê? O brinquedo. Será que é o brinquedo que a gente precisa se preocupar? Não, o brinquedo a gente até pode levar, se couber na mala. Mas naquele tempo não tinha mala. Aquelas malas de rodinha, ó, que a gente puxa, igual quando a gente ia pra escola. Ou aquela mala que a gente põe nas costas assim e fala, pronto, tô preparado, agora eu vou fazer minha viagem. Será que é assim? Não era não. Olha isso aqui. Eles começaram a arrumar a malinha deles para fazer a viagem deles, certo? Eles pegaram as roupas, ó, pegou lá a camisetinha deles, bem bonitinho, fez de novo, né, a dobra, dobrou tudo, colocou lá e pôs dentro da mala deles. Vocês levam camiseta para viagem? Leva, né? Não dá para ficar sem camiseta na viagem, certo? Depois, eles pegaram, as meninas, né, as irmãs pegaram a saia, ó, pegou a saia delas, bem bonita, porque elas iam viajar e pôs na mala da viagem. Os irmãos pegaram, ó, a calça deles, tudo direitinho, dobrou a calça e pôs na mala da viagem, certo? O que mais que vai na mala de viagem? Me ajuda aí que eu não tô lembrando muita coisa agora. O que mais que a gente pode pôr na mala? O pente. Será que a gente vai pentear o cabelo na viagem? A gente pode ficar tudo descabelado. Ixi, acho que na viagem não precisa pentear o cabelo não, tia. Pode deixar o cabelo de qualquer jeito? Não, a gente põe lá o pente na mala da viagem. O que mais que a gente leva para viajar? Dá para levar o nosso perfume, né? Na mala da viagem. Dá para levar a escova. Tia, não precisa escovar os dentes quando viaja, não. Claro que precisa. Ó, a escova. Muita gente esquece escova na hora de viajar. Vocês acreditam nisso? Pensa ficar, ó, com o bafão. Não pode. Tem que pegar a escova e colocar nossa escova na mala da viagem. As meias. A gente coloca nossas meias na mala da viagem. Olha outra coisa importante que a gente às vezes esquece, ó. A toalha para tomar banho. Como é que esquece da toalha para tomar o banho na viagem? Vai ficar sem tomar banho? Não pode. Tem algumas crianças que vão levar o brinquedo. Se couber na mala da viagem, a gente pode levar o brinquedo, né? A gente coloca lá, combina com a mamãe e fala, mamãe, meu brinquedo não pode faltar na mala da viagem. Outra coisa que não pode faltar na mala da nossa viagem, ó, um outro brinquedo, né? Agora, mãe, vamos pensar aqui com a gente. Será que esse brinquedo dá para carregar na nossa mala? Ixi, tem hora que a gente insiste com a mamãe e fala, mas eu quero levar o brinquedo. Aí a mãe põe o brinquedo assim, põe o brinquedo de tudo quanto é lado e o brinquedo não cabe na mala da viagem. Se não cabe, não cabe. Tem que obedecer a mamãe. Mas se couber o brinquedo, ó, lá
bem guardadinho junto com as coisas, a gente leva. O que não dá é para tentar fazer uma coisa que não dá para carregar. Lembra? Vamos falar de um ensinamento que tem aqui? Se a gente não aguenta, a gente carrega? Não pode. Deus não dá pra gente uma bagagem maior do que a gente pode carregar, sabia disso? E assim foi como Abraão foi arrumando as coisas dele. Ele só levaria o que ele conseguisse levar. Então ele fez a mala dele, ó. Naquela época, lembra que a tia falou, tinha mala de rodinha? Não tinha mala de rodinha. Então, ó, pegaram todas as necessidades, o que eles conseguiam carregar e, ó, pôs dentro da mala deles. Amarrou bem amarrado, porque não podia deixar cair pelo caminho, certo? Colocou a malinha do lado, pegou a família dele. Quem era mesmo? Vocês lembram os nomes? Ih, vocês estão meio fraquinho, hein? Como chama? Abrão, Sara e Ló. Tem um detalhe nessa passagem. Até ali, ele chama Abrão. Mas quando Deus conversa com ele e fala que ele ia ser uma grande nação, ele ia transformar a descendência daquele homem em muita gente. Só que ele não ia mais chamar Abrão. Ele passaria a se chamar Abraão. Lembra de Abraão? Então, este é Abraão, que tem toda aquela história linda, aquela passagem bíblica maravilhosa na Bíblia. Este é o homem, e é aqui que essa passagem começa. Ele sairia do meio daquele conforto, do meio daquele lugar, para outra terra maravilhosa. Aqui a gente começa a perceber quando Deus tem algum propósito nas nossas vidas, a gente precisa ter confiança. Abraão não sabia quais seriam as dificuldades do caminho dele. Abraão não sabia quais coisas ele ia passar, mas uma coisa ele sabia, que a confiança em Deus supriria todas as coisas. O Papai do Céu, às vezes, crianças, faz umas coisas na nossa vida, né? Igual agora. Nossa, a gente não tá indo pra escola, alguns papais não estão trabalhando. E agora, como será que a coisa vai ficar em casa? Será que vai ter o alimento? Será que eu vou conseguir a minha roupa nova? Ai, será? Tanto será no nosso coração que a gente esquece às vezes de pôr na nossa mala, ó, uma coisa muito importante. A palavra de Deus. Às vezes a gente arruma a nossa mala porque a gente vai para um lugar tão legal, mas a gente esquece do principal. Adianta eu ter tudo na minha mala e não ter a presença de Deus? Não adianta, crianças. Adianta eu fazer uma viagem maravilhosa, eu vou para um lugar lindo, vou me divertir muito, mas eu esquecer Papai do Céu lá em casa, deixar ele lá em casa e não levar ele comigo para a viagem? Às vezes a gente vai viajar para um lugar, mas eu não tô perto do irmão, eu não tô perto da irmã, então aqui eu posso me comportar de qualquer jeito, posso fazer minha viagem e agir, ó, despercebidamente de qualquer jeito. Vou me vestir de qualquer jeito, vou falar de qualquer jeito, não tem ninguém perto, eu tô viajando mesmo. Será que é assim que o Papai do Céu quer que a gente se comporte? Será que ele não quer que a gente leve ele, ó, na nossa mala? A Bíblia é só um exemplo, mas a principal mala, ó, que Deus tem que estar é aqui o nosso coração. Adianta eu sair de casa todos os dias para ir trabalhar e esquecer Papai do Céu em casa? Tenho que pedir para ele me guardar, tenho que pedir para ele levar os meus caminhos, para ele, ó,
me orientar e me ensinar qual é o caminho que Ele quer que eu percorra. Assim como Abraão fez. Ele falou, Senhor, então me guia. Se o Senhor tem essa promessa para minha vida, eu vou. E sabe por quê, crianças, que Abraão foi? Porque ele confiava. Ele sabia que de dia e de noite o Senhor ia cumprir as promessas na vida deles. Ia cumprir tudo o que ele precisasse na vida daquela família. Então, Abraão foi, tirou as coisas dele daquele lugar, recolheu os animais dele, guardou tudo e foi embora. Pegou a bagagem dele, começou a viagem e começou caminhando, na certeza que o lugar que ele chegaria ia ser muito melhor. A terra tinha fome, a terra tinha seca em alguns lugares, já não era mais uma nação tão unida. Abraão guardou tudo sem olhar para trás, guardou a tenda dele, pôs na mala e saiu daquele lugar. Foi para uma outra terra, foi para um outro lugar, caminhou por um longo tempo, até ele chegar onde Deus tinha prometido. Olha isso, crianças, olha que engraçado. Às vezes a gente pensa assim, mas o papai, né, o nosso papai aqui, nossa mamãe, ele falou para mim que eu devia fazer uma coisa, que eu devia estudar. Mas eu não quero estudar não, eu não sei para que eu vou fazer isso. Mas o papai e a mamãe não falou que se estudar, você vai crescer uma pessoa inteligente? Então qual é a sua obrigação? Obedecer e confiar. Não é assim que funciona? Quando a gente obedece e quando a gente confia, tudo dá certo. Com o Papai do Céu não é diferente. Abraão obedeceu e confiou. Lembra igual Noé? O que Noé fez naquela outra lição que a gente aprendeu? Noé não obedeceu e tudo não deu certo na vida de Noé e da família dele? Com Abraão foi da mesma forma. Ele escutou o que o Papai do Céu queria, foi lá e executou. Ai, tia, mas ele vai deixar para trás o cachorro. Ai, tia, mas ele vai deixar para trás a vovó, o vovô. Às vezes precisa, crianças. Às vezes a gente precisa fazer uma caminhada, fazer uma jornada que Deus está nos pedindo. Deus está pedindo para que a gente saia do nosso lugar e vá para outro lugar. Para que a gente faça as coisas de acordo com a vontade dele. Às vezes a gente precisa ficar em silêncio. Às vezes a gente precisa escutar a vontade de Deus. Às vezes a gente precisa somente se posicionar. Coisas que às vezes a gente também esquece de fazer. Sabia? Quando eu tô na escola, é uma viagem. É uma viagem menor, com curto tempo, mas eu não posso esquecer que, Deus está na minha mala. E que a nossa caminhada neste lugar tem um único propósito. Sabe qual era a caminhada de Abraão? Ele sabia que ele tinha uma terra prometida. Uma terra que Deus também tem para você. Uma terra onde a gente não faltará nada, uma terra onde não haverá pranto, não haverá choro, uma terra onde não haverá dificuldade, uma terra onde a gente só vai louvar e exaltar ao nome de Deus. Aqui a gente só está treinando, crianças, mas Abraão tinha confiança e fé, uma fé salvífica. Sabe o que é isso? É quando a gente confia e tem fé que alguma coisa vai acontecer. Como eu te explicar isso? Às vezes a gente está lá na igreja ou a gente está aqui escutando, uma passagem bíblica e fala, Senhor, eu te aceito na minha vida. Criança também tem que aceitar Cristo, sabia? Você não é salvo através da vida do papai e da mamãe, não. Através da vida do vovô, da vovó, dos irmãos, não.
Você, com a sua boquinha e com a sua mãozinha, você precisa aceitar a Cristo. Você precisa levantar a mão e falar, ó, Senhor, eu aceito o Senhor na minha vida. Eu quero, eu necessito da sua presença na minha vida. E aí Deus vai trabalhando em você. Então, isso é estar na presença de Deus, é aceitar, né? Quando a gente fala, aceitou a Cristo, isso é o aceitar a Cristo. Mas isso não garante que você vai para o céu, meu amor. Isso não garante que você está salvo. Sabe por quê? A fé salvífica que salva, ela vem com duas outras coisas. A obediência à palavra de Deus. Então, para eu ser salvo, eu tenho que obedecer o que está aqui, ó, na escritura, o que está na Bíblia. Se a gente não faz o que está escrito na Bíblia, a gente está desobedecendo. Então não adianta ter fé sem obediência. A gente precisa confessar, aceitar a Cristo, mas obedecer e confiar. Confiança é fé. É igual a tia já explicou para vocês, mas tia, eu não vejo Deus. Eu não sei se ele está aqui, se ele está ali. Mas o coração sente. Igual o vento que sopra em você, sabe? Pede pra mamãe abanar você aí agora. Pede pra alguém te abanar. Abana bem forte assim, ó. Você não tá sentindo o vento bater no seu rosto? Você tá sentindo. Mas você enxerga o vento? Não enxerga. Com Deus é assim. É algo que a gente sabe que existe. A gente sente, crianças, lá no fundo do coração que ele existe. Mas a gente não vê com estes olhinhos aqui, ó, com estes olhos que enxergam as coisas, que enxerga a Bíblia, não é com este olho, é com o nosso olho espiritual que a gente enxerga Deus, é com o nosso olho espiritual que a gente sabe que Ele está aqui, é com o sentimento que a gente sente a presença dEle, sabe quando o corpo arrepia assim, quando está escutando um louvor, é o Senhor te dando um abraço através do Espírito Santo, é o Senhor te acolhendo nos braços dEle, mostrando a presença dEle para você. Então, crianças, confiança é saber que a coisa certa vai acontecer no tempo de Deus, que o melhor vai acontecer na vida de vocês, mas é tudo no tempo de Deus. Não adianta querer pôr a carroça na frente do cavalo, ela não vai andar. Ai tia, mas tem coisa que não dá certo. Eu tentei fazer uma coisa e ela não deu certo, porque Deus não queria que aquela coisa acontecesse. Deus queria que Abraão ficasse naquele lugar? Não queria. Deus queria que Abraão fosse para outro lugar, para outro começo, para uma nova história, para o nascimento de uma outra geração, mas uma geração confiante na vontade de Deus, uma geração que sabia quais eram os mandamentos descritos por Deus. Onde a gente busca, crianças, a informação de como agir? Aqui? Onde a gente busca a orientação? Mas tia, eu estou em dúvida, o que eu faço? Pergunta para a mamãe, pergunta para o papai, pergunta para o pastor, mas o nosso maior guia é a palavra de Deus. Ele deixou tudo pra gente e a gente não lê, a gente esquece de ler a Bíblia durante a semana, lê a Bíblia às vezes uma vez só na semana, mas aqui tem tudo, para criança tem, para adolescente tem, para jovem. Quantas coisas Deus ensina na Bíblia para jovem, e o jovem às vezes dorme em cima da Bíblia. Pro papai, pra mamãe, pro irmão mais velho, pra vovó, pro vovô. Tem ensinamento para todos aqui nessa palavra. Igual essa viagem que foi feita. Depois de muito tempo, muito tempo que ele já estava caminhando, que ele passou por dificuldade. Nessa jornada eles passam por dificuldade. Ai, aí na dificuldade é a hora que a gente chora, né? Ai, mas agora tá difícil. Ai, o papai perdeu o emprego. Ai, a mamãe perdeu o emprego. Ai, tá todo mundo ficando doente. Eu vou ficar desesperado. É assim que Deus nos ensina que a gente tem que se comportar? É assim? Ai, mas a mamãe não vai conseguir comprar meu brinquedo. Ai, mas as coisas não estão dando certo. Ai, eu não tô conseguindo aprender a ler. Eu não tô conseguindo contar. Eu não sou isso, eu sou aquilo.
É assim que a gente precisa se portar? Não. A hora que as coisas acontecem dessa forma é porque a gente está esquecendo do principal, de confiar em Deus. Né? Eu escutei esses dias, né? Alguém me contou sobre uma música que fala, uma amiga da tia contou, que fala sobre dívida, sobre boleto para pagar. Todo mundo tem. Crianças, vocês não têm, mas o papai e a mamãe têm. Só que vocês não têm que prestar atenção nisso, não se preocupar com isso. A gente tem que colocar nossa confiança, nosso coração em Deus, que Ele não vai deixar faltar. Ele não deixa, crianças, um servo dele perecer, passar por dificuldade. Vocês acham que essa família ia sentir qualquer necessidade? Abraão, quando recolheu as coisas dele, colocou na mala, junto com a família e com os servos, vocês acham que Deus ia deixar eles morrerem no meio do caminho? Olha, o caminho era deserto, o caminho não tinha coisa nenhuma mais, não tinha árvore bonita para comer, mas eles tiveram o suprimento vindo do céu. Quando a jornada terminou, aquela cidade, aquele caminho passou, e olha o lugar lindo que eles chegaram. Eles chegaram num lugar cheio de flores, cheio de árvores, um lugar verdinho, uma terra boa, uma terra farta que tinha alimento para eles comerem, uma terra que tinha de tudo para eles viverem naquele lugar. Quando eles chegaram até lá, eles tiveram a certeza da obediência em Deus. Eles tiveram a certeza que eles estavam fazendo as coisas conforme a vontade do Papai do Céu. Eles levaram a mala dele até lá e armaram a tenda deles naquele lugar, porque ali agora seria a casa deles. Ali seria o lugar onde eles iam morar. Aquela era a nova terra deles. Era um novo lugar onde eles iriam habitar. Mas sabe por quê que as coisas aconteceram da forma correta? Porque está escrito lá na nossa Bíblia, lembra? Onde a gente precisa ler que tudo o que foi feito na vida de Abraão foi feito debaixo da vontade de Deus. Foi feito porque Abraão confiou. Abraão sabia que aquela terra era só um pedacinho da mansão celestial que Deus tem pra gente. Aquela terra é um símbolo que a gente precisa todo dia caminhar, para Canaã, não é? Não tem um louvor que fala caminhando eu vou para Canaã? Todo dia, criança, a gente deita e acorda com o objetivo de caminhar para Canaã, esperando que Deus venha fazer a vontade dele. Como que a gente caminha para Canaã? Orando. Papai do céu, muito obrigada. Agradecendo, lendo a Bíblia, louvando, obedecendo, sendo exemplo. Adianta a tia falar aqui sobre a Bíblia, nananana, e daqui a pouco a tia ir lá na rua e fazer coisa errada? Minha vida, crianças, tem que ser um exemplo. A vida de vocês também. Aí eu vou brincar, vou jogar uma bola ali no quintal e falo um monte de palavrão. Vou brincar num videogame e vejo um monte de coisa errada, fico um monte de coisa feia no meu coração. Vou escutar uma música, esqueço de pôr no louvor e escuto um monte de música torta que fala um monte de coisa feia que o Papai do Céu não gosta. Será que é isso que a gente precisa fazer? Tudo isso, crianças, é caminhar para Canaã. É fazer, dia a dia. Às vezes, né, irmão, é difícil não julgar o irmão do lado, segurar a língua dentro da boca. Isso é caminhar para Canaã, irmão. É compaixão, é ter sabedoria, é saber que quem julga não é você, é Deus. É colocar o nosso coração em Deus e caminhar para Canaã. Qual é Canaã? Qual é a nossa Canaã? O céu.
Qual é a nossa Canaã? A vontade de Deus. Eu esqueço às vezes e coloco minha língua para falar do irmão. Meu Deus, me perdoa. Vigia a nossa vida, vigia a nossa língua, nossas fraquezas, nossos pecados. Crianças, às vezes a gente fala mais do que deve, a gente mexe, né? No lugar que não é para mexer, que não é nosso. Mas a passagem de hoje veio para nos ensinar que o lugar verde, o lugar bonito, o lugar que Deus prometeu pra gente, vai chegar. No tempo de Deus vai chegar, mas a gente precisa confiar. E às vezes a nossa confiança ela é tão pequenininha, né? A nossa fé tá tão pequenininha. Como a gente aumenta a fé? Dá para aumentar a fé? Dá, lembra? A Bíblia fala, Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta, crianças. Mas mesmo que ela seja como um grão de mostarda, Deus vai fazer na sua vida. Deus tem grandes coisas para fazer nas nossas vidas. Mas a gente às vezes não é obediente. Eu obedeço hoje e amanhã eu desobedeço, né? Nós somos pecadores, a gente peca. O tempo todo a gente peca. E como a gente corrige o pecado, crianças? Pedindo perdão. Não é assim? Como é que eu volto do pecado? Limpando o coração, pedindo perdão e não pecando mais. Adianta eu pecar ontem e pecar hoje de novo? A mesma coisa? Não, porque aí eu não estou aprendendo nada. A palavra do Papai do Céu fala pra gente que a gente tem que pecar. Se pecou, confessa, pede perdão e não peques mais. Porque aí ele sabe que você se arrependeu. Mas a gente, às vezes, né, faz... Ai, eu prometo, Papai do Céu, que eu não vou mais correr dentro da igreja na hora do culto. Aí passa uma semana, eu tô correndo dentro da igreja. Ai, eu prometo, Papai do Céu, que eu não vou mais falar do irmão. É assim? Existe essas promessas para Deus? Não existe. Tem que deixar, o coração limpar e confiar que o Senhor está transformando vocês, que Ele está fazendo com que vocês sejam homens e mulheres saudáveis, decentes espiritualmente. Vocês, crianças, vocês também podem falar em línguas, sabia? Vocês também podem falar da palavra de Deus. Mas para que isso aconteça, tem que buscar. Como a gente busca a presença de Deus? Oração, jejum, consagração. Tia, eu não sei o que é jejum. Pode perguntar pro papai, pra mamãe, para quem estiver do lado de vocês como é que faz jejum. Criança também jejua. Lembra que lá na nossa aula a gente aprendeu um dia sobre jejum? Ficou um período sem o alimento, né? Consagrando o nosso corpo e aquele momento para Deus. Então, crianças, tudo isso aquela família sabia fazer. E foi por isso que eles foram para outro lugar que tinha fartura, que tinha as bênçãos do Senhor. E Abraão, sabe qual foi uma das promessas que Deus fez para Abraão? Ele falou, olha, sabe como você vai saber que você vai ser muito numeroso? Olha para o céu, Abraão. O que tem no céu, crianças? Ajuda aí, me ajuda. O que tem lá no céu? Quem sabe? Tem avião, o que mais? Tem sol no céu, o que mais? Tem as nuvens no céu, tem o passarinho, né? O que mais que tem no céu? Aqui, esse aqui, tem um balão lá no céu, né? A nuvem a tia já falou, tem a borboleta, não sei se tá dando pra ver, mas tem a borboleta no céu, né? Lá no céu tem muitas coisas, mas o exemplo que Deus usa com Abraão é, a estrela. Ele fala assim para Abraão, Abraão, a sua descendência vai ser como a estrela. Você vai conseguir, olha para o céu e conta. Ele contou uma, aí ele falou 2, daqui a pouco, olha o que aconteceu com a vista de Abraão. Tinha tanta estrela na frente dele que ele não conseguia pensar. Ele ficou olhando, apareceu 1, 2, pode pôr, me ajuda aí a gente, pode pôr, 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 10, 20, 30, 40, 50, 70, 90 mil, 2 mil. Gente, tinha tanta estrela que Abraão não conseguia contar. Olha quanta estrela tem na sua frente agora, conta aí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não dá pra contar, sabe por quê? O céu tem muita estrela, crianças, muita.